Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom sábado para você. Hoje, um dia de sábado, um dia que foi dedicado aqui na Casa de Maria ao Senhor, que é dedicado ao Senhor, não é? O Templo Maria Santíssima, ele guarda o sábado para que o trabalho espiritual aconteça, como acontece todos os dias. Mas no sábado é especial, é um trabalho especial, onde os Espíritos de Deus eles vão às casas das pessoas como a sua, para fazer esse trabalho de assistência às famílias. A família é sempre a base para todos nós. A nossa família é a nossa base. Quando as coisas estão bem em família, as coisas no nosso pessoal, ela flui melhor. Ela flui de verdade. Gente, quando você tem algum problema familiar, ele vai acabar te atrapalhando no seu problema pessoal, na sua vida pessoal. Quando você resolve os problemas familiares, você verá que o teu trabalho flui melhor, a sua cabeça flui melhor. Afinal de contas, onde é que nós recarregamos as nossas forças todos os dias? Se não dentro de nossa casa, junto àqueles com quem nós convivemos. Por isso a importância de cuidar da nossa família. E sábado, o Templo Maria Santíssima, ele dedica esse trabalho ao cuidado com os lares, ao cuidado com a sua família. Olha, no dia de hoje, há pouco, desde das 9 horas, das 10 horas da manhã, fizemos esse trabalho especial com o Gilberto Rissato e os médios da casa, criando essa ambiência por intermédio da internet dentro do seu lar, para que o trabalho dos espíritos aconteça. Ou aconteçam, né? Os trabalhos aconteçam, ou o trabalho aconteça em seu favor. Esta é a Casa de Maria, esta é a forma que esse templo espiritual trabalha. Então, desde as 10 horas da manhã, Gilberto Rissato aqui pelas transmissões, junto com os médiuns dessa casa concentrados para serem intermediários dessa energia que vai até você. À tarde, um grande trabalho como está acontecendo já há um mês, né? Algumas semanas, que é o de acessar, né, os nossos arquivos espirituais. É um treinamento espiritual. Acontece às 16 horas, como aconteceu neste final de semana, quer dizer, quando aconteceu hoje, né? E também às 18 horas, que tivemos, poxa vida, é sensacional a gente poder receber em nosso lar os nossos familiares que já desencarnaram. Esse foi um trabalho que foi trazido a essa casa que é sensacional. Onde os espíritos, eles são trazidos à nossa presença. Para quê? Poxa, para que nós possamos, assim, matar a saudade. E sábado agora foi especial porque amanhã é Dia das Mães, não é mesmo? Dia das Mães. Então a espiritualidade nos deu esse grande presente de trazer até nós, agora há pouco, às 18 horas, os nossos familiares. Olha, eu posso te contar, viu? Recebi a presença da minha mãe, fiquei muito emocionado, pois sempre no Dia das Mães ela vem até a mim. E aproveitando dessa vibração da Casa de Maria, ela sempre vem até a mim, me dá um grande abraço. Tenho certeza que isso aconteceu com a maioria de vocês, não é mesmo? Sensacional esse trabalho dessa casa, viu? Ah, mas poxa, Júlio, você é suspeito falar porque você está na casa desde o início. Olha, eu tenho que falar daquilo que eu conheço, né? Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Eu não vou poder falar de uma casa que eu não conheço ou não participo, não é mesmo? Então eu não menosprezo nenhum trabalho espiritual de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas eu tenho que falar daquilo que eu conheço.
Eu conheço muito bem o trabalho que essa casa faz. O propósito é, sim, trazer a espiritualidade à vida de todos vocês. O propósito é, sim, trazer o espiritual ao nosso dia a dia. Quanto mais estarmos diante de Deus, mais Deus estará em nós, não é isso? Quanto mais estivermos ligados à espiritualidade, melhor condições nós teremos para vencer os nossos males, para saber discernir o que é bom, o que não é bom, para saber dar as respostas certas diante das dificuldades, para saber se posicionar de forma correta diante das provocações, diante dos problemas, enfim. A espiritualidade nos dá o alinhamento, o equilíbrio tão necessário para que a gente consiga superar todas essas influências malignas que existem no mundo. E essa casa faz esse trabalho. Olha só, estamos iniciando o programa Madrugada com Deus. E nesse programa nós vamos trazer aqui a palavra de Cristo Jesus numa visão diferente, que é a leitura dos 4 evangelhos, revelação da revelação, que fora trazida a nós por Jean Baptiste Rustin. Há mais de 200 anos foram escritos esses livros. Você que já nos acompanha já está acostumado, né, a ouvir a leitura de Paulo de Moraes, certo? Mas também teremos aqui o dirigente da casa, Gilberto Rissato, que vai nos explicar sobre o significado dessa expressão que muita gente ainda tem um pré-conceito, uma ideia pré-concebida do que é. Estou falando de Exus. Exus. Gilberto Rissato ele vai nos falar o que é um Exu e como atua os Exus. Então preste bem atenção. Hoje o programa Madrugada com Deus ele está recheado. Tá certo? Poxa, fazemos esse programa com muito carinho. Fazemos mesmo. Todos nós que apresentamos o programa Madrugada com Deus, fazemos ele com muito carinho. Sabe por quê? Porque o que trazemos no programa é aquilo que recebemos. E o que nós recebemos da espiritualidade nos faz um bem muito grande, mas muito grande mesmo. Olha, eu vou falar no particular, na minha vida. Poxa, depois que eu comecei essa atividade espiritual, poxa, minha vida se fortaleceu muito. Eu tenho muito mais equilíbrio, eu tenho muito mais segurança, tenho muito mais confiança. Tem coisas que me amedrontava antigamente e hoje não mais. Sim, tem muitas coisas que eu temia e hoje eu não temo mais. Por quê? Porque a gente teme o que não conhece, não é? Mas quando você começa a conhecer, você vai entendendo, para que você vai temer? Muitas pessoas, não sei se é o teu caso, se eu estou falando direto com você, muitas pessoas têm medo da morte, temem a morte. Mas o temer da morte é porque não se conhece o que vem depois. Poxa, você vai morrer, eu vou morrer e agora? Vai acabar tudo? Realmente, há um temor porque nós não sabemos o que vai acontecer. Mas e se você souber? É como você ir viajar por uma cidade que você não conhece ninguém, não conhece a cultura, não conhece nada. Poxa, você vai meio temeroso. Como que vai ser? Não é mesmo? Mas quando você está viajando ou indo morar em um local que você conhece, que você sabe que terá toda uma receptividade boa, poxa, você fica em paz, não é mesmo? Então, o temer da morte é porque há ainda essa falta de conhecimento, né? Ainda não há todo o esclarecimento necessário do que é retornar ao mundo espiritual. O que é a morte? Senão a libertação do espírito do corpo que ele usou para aprender, para se vencer. Não é mesmo? Então, dentro do Templo Maria Santíssima, por intermédio desse programa e de todas as lives
que nós fazemos, nós levamos esse conhecimento do que é a morte, o que acontece após. Para quê? Para que tiremos o medo de nossa mente, de nossa alma. Mas então, eu quero convidar você agora a ouvir Gilberto Rissato, tá bom? Ele vai falar sobre os Exus e outros assuntos também que nós vamos aqui trazer para vocês, tá certo? Daqui a pouco nós voltamos. Salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima. Graças a Deus. Então quero dedicar a vocês, a família, ao dia de vocês, a oração do amanhecer, tá? Vamos fazer a prece? Vamos? São Francisco de Assis, né? Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um deles. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha minha alma, que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, da tua beleza, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Que assim seja. Que o nosso dia seja de paz, que o nosso Cristo venha nos abençoar, que a vibração desse mirante, Santa Sara, essa bela paisagem possa nos inspirar, que o exemplo de trabalho aí dedicado para que tudo isso chegasse até vocês seja motivo de inspiração, do poder de transformação de um deserto num oásis, de um lugar inóspito em um lugar fértil, de um lugar sem vida num lugar de paz, num lugar de boas vibrações, num lugar que se convida a todos vocês, para que um dia vocês possam visitar e estarem dentro dessa taça, né, desse cálice. Esse cálice foi proposital, nós fizemos para lembrarmos da Santa Ceia, que daquilo que está dentro do cálice é o melhor. É a melhor água, é o melhor remédio, é o melhor ensinamento. Esse cálice sagrado, cálice do grande pescador da Galileia, pescador de almas, aquele que nos libertou, aquele que nos socorreu, aquele que sempre nos ajuda nas horas difíceis, Jesus o Cristo. Essa pedra, esse cristal, simboliza o amor, e se vocês olharem bem, ele bem lembra, né, o formato do mapa do Brasil, que nós sempre mandamos as melhores vibrações ao nosso amado país. Eu sempre digo, né, eu sou brasileiro, eu quero o melhor para o meu país, eu amo o meu país, Mas é isso. Então nós estamos aqui
trabalhando para isso, tá bom? Em falando, né, de mediunidade, como a gente vem falando sobre médiuns e mediunidade, existem muitas formas, né, de manifestação mediúnica, muitas formas. Eu sempre digo que, para mim, a maior delas é essa aqui, ó, a intuição. Sempre falo a respeito disso, né, da intuição, gente, a intuição. A intuição é a primeira, é o nosso primeiro contato com a espiritualidade, com o nosso anjo da guarda, com esse espírito amigo que está sempre, né, disposto a nos ajudar. Então, eu sempre procurei os meios, né, de exercer a mediunidade, né, de uma forma que a mediunidade não dependesse de nada, a não ser de mim mesmo. Então, em se tratando de mediunidade, a gente vai procurando sempre todos os exemplos, né, de mediunidade, sem menosprezar quem quer que seja. Eu já fui em muitos lugares, né, antes do Templo Maria Santíssima, né, eu fui convidado, né, para trabalhar na Umbanda, já fui em terreiro de Candomblé. Eu vi de tudo, eu vi médiuns sérios, eu vi médiuns que não eram sérios, em todos os lugares. Assim como já apareceram muitas pessoas aqui, que me falaram que eram médiuns, que queriam trabalhar na casa. Eu nunca rejeitei, eu só falei assim, ó, entra na casa, conheça a casa. Aí as pessoas já falam, mas eu vim só para trabalhar com as entidades. Eu não quero compromisso com a casa. Eu ouvi isso. Aí eu falei assim, olha, não tem como o médium não trabalhar numa casa sem ele ter compromisso com a casa. Se você vai trabalhar como numa empresa, você não quer ter compromisso com a empresa? Se você quer ter um casamento, você não quer ter compromisso com o casamento? Para mim, mediunidade é isso, é um compromisso. Então eu tenho que estar envolvido com a casa, eu tenho que saber o trabalho que a casa faz, eu quero conhecer as pessoas que trabalham na casa, eu quero conhecer as vibrações que estão dentro da casa. Aí não dá certo, sabe, a pessoa chegar e falar, olha, eu quero trabalhar aqui, minhas entidades falaram que querem trabalhar aqui, mas eu não quero compromisso. Então eu falo assim, olha, nossa casa não funciona desse jeito. Se você quiser frequentar a casa, você fique à vontade. Mas os médiuns, os poucos médiuns que nós temos, entendeu? Eu faço questão que, antes de qualquer coisa, que eles conheçam a casa. E ao longo desse tempo aí, nós falamos sobre muitas formas de mediunidade se manifestar, né? Do jeito que alguns médiuns trabalham. Então, como eu sou adepto do conhecimento vindo pelo Cristo, né? Eu gosto de utilizar-se, né, do conhecimento do Cristo para eu poder aperfeiçoar o conhecimento, né? Quando Jesus fala, né? Conheça a verdade, que a verdade te liberta, tá bom? Eu nunca desmereci casa espiritual alguma, nunca. Mesmo aquelas que eu via, por exemplo, que veja só, quando eu via alguns médiuns darem passagem, por exemplo, a alguns espíritos, eu via, entendeu? Deus me deu um pouco de vidência, não vou falar que sou vidente 24 horas por dia, que eu estaria mentindo, mas aquilo que é para o meu aprendizado, os espíritos me mostram. Porque o médium verdadeiro, ele não precisa estar presente numa casa espiritual para os outros o verem, para ele mostrar que ele é um médium. O médium se mostra médium quando ele está longe, sabe aquele negócio? Não adianta a gente ser amigo quando nós estamos presentes. Deve se respeitar muito mais a ausência. Quem não respeita a ausência, será que vai respeitar a presença? Tem gente que fala assim, não, eu sou médium lá na casa, não sei o quê. Aqui eu não sou, aqui eu sou eu. Então, pessoal, médium, ele não é uma coisa que a pessoa se reveste quando está na casa espiritual. Então, existem, né, todas as casas espirituais na Terra, eu respeito, sempre respeitei, como respeitei sempre todas as religiões, nunca faltei com respeito em relação às religiões, nunca,
nunca falei mal de religião alguma aqui. Eu sempre falei assim, todas as religiões são necessárias para atender a demanda espiritual. Por quê? Nós somos pessoas que vamos evoluindo. Nós já passamos pelo catolicismo, já passamos pelas igrejas evangélicas, já passamos pelo ateísmo, de não acreditar em nada. E ao longo dessa trajetória lá do Antigo Egito, quando nós vivemos no Egito, nós acreditávamos naqueles deuses. Nós acreditávamos naquilo. Era a condição de conhecimento que nós tínhamos. E como a mediunidade, não é? E como a mediunidade é algo que vai avançando, e aqueles que estão lá atrás também vão avançando, sabe a questão da roda? Ela vai girando e conforme o médium vai aprendendo, ele vai ampliando o grau de evolução. Né, senhor Henrique? O senhor Henrique é um estudioso, né? Eu vejo que ele estuda sobre mediunidade, a ação interdimensional, a ação dos espíritos benfeitores, né, que já estão mais adiantados, né, do que nós. E fui estudar também Kardec, né? Fui estudar Kardec. Se a gente não estudar as bases, nós não conseguiremos entender todas as situações, provações, dificuldades que nós temos aqui nesse plano. Kardec, gente, Kardec não era vidente. Ele não tinha evidência. Kardec, ele era um professor, ele tinha uma certa sensibilidade, sentia as vibrações, né? Tanto que você vê alguma psicografia de Allan Kardec naquele tempo. Ele não foi ele que psicografou, não é? Tinha lá os médiuns, inúmeros médiuns que psicografavam, outros que se desdobravam. Né, senhor Henrique? E Kardec, onde ele ia, onde falava que tinham fenômenos espirituais, ele levava um vidente. Como é que ele sabia? Por aquilo que estava acontecendo no ambiente, o vidente ele conseguia ver e conseguia trazer, né, para o Kardec o que estava acontecendo. Então, muitos casos que o Kardec relatava sobre animismo é graças à presença, né, daquele médium vidente que descrevia. Quando acontecia, por exemplo, de espíritos das sombras, né? Espíritos das sombras, né? Às vezes, né, juntavam-se vários em cima de um médium. Juntavam-se vários dessas entidades que utilizavam-se de médiums para poder atender às necessidades deles. Tá? Onde, se nós temos essas bases, né, para sabermos identificar os médiuns, quem são os espíritos, tudo, foi graças ao trabalho de Allan Kardec e graças ao trabalho dos médiuns que estavam ali com eles. Se não tinha ali, Kardec talvez não escrevesse tanta coisa. Mas como Deus, né? Como Cristo vê, é hora do planeta evoluir, então reencarnam pessoas com esses dons, essas pessoas se juntam para poder trazer, né, lições que vão servir para toda a humanidade. E aquilo que Kardec escreveu, parece que ele escreveu ontem. Não é verdade? Parece que ele escreveu ontem para nós. Não parece que fazem 100 anos, 200 anos, sabe, que essas coisas foram escritas? Não. As lições são atualíssimas para todos nós. Para nós podermos identificar essas questões mediúnicas, sem desrespeitar quem quer que seja. A gente vai verificando, veja só, que não é, nós vamos verificando a necessidade de todas as casas espirituais. Todas elas fazem o bem. Todas fazem o bem. Não desmereço nenhuma. Sempre falo para as pessoas, né, continuem onde estão. Continuem o trabalho que estão fazendo. Estudem. Eu sempre fui a favor de todos os médiuns estudarem. Nunca parar de estudar. Sempre, sempre, sempre. Estude, por quê? Quanto mais você aprender, mais você vai ver a necessidade de saber mais. Certo?
Existem algumas casas espirituais aqui pelo Brasil, né, principalmente, também existem lá nos Estados Unidos, por exemplo, que utilizam-se de alguns meios para os médiuns incorporarem. Eu não desrespeitei, e não desrespeito alguma, né, as pessoas os que usam, né, ayahuasca, santo daime, né, que teve um irmão nosso, lá de um estado brasileiro aqui, né, ele deve estar me ouvindo, entendeu, que ficou chateado, né, quando falamos a questão da ayahuasca, né. Na minha concepção, veja só, os médiuns, eles não precisam disso. Por quê? Todo e qualquer alucinógeno, eu falo o seguinte, tecnicamente, todo e qualquer alucinógeno, veja só, é só para explicar, gente, que todo e qualquer alucinógeno, ele causa com o tempo problemas aqui no cérebro. Quem fuma, por exemplo, maconha, pode ver que a pessoa fuma maconha, ela fica rindo, a pessoa fica muito legal. A pessoa que fuma maconha, ele fica alegre, fica extrovertido, fica agitado. A maconha é um tipo de alucinógeno. Pode ver que as drogas são alucinógenas, não são? Elas trazem aquelas reações. Então, todo tipo de alucinógeno, com o tempo, vai causar problemas à saúde mental de quem os usa. Só isso. Eu não desmereço o trabalho das casas espirituais, da religião, como o rapaz falou que eu estava desrespeitando, né, a religião dele, jamais. Falando, né, que lá os médiuns que tomam ayahuasca fazem o bem para a comunidade, eu digo, continue fazendo bem. Eu só falo para as pessoas estudarem mais sobre mediunidade, porque, na minha concepção, um dos maiores médiuns que passaram aqui pela Terra chama-se Francisco Cândido Xavier. Um outro grande médium, de uma outra mediunidade que eu vejo, chama Peixotinho, que foi até que nós recomendamos a vocês que lessem, né, o livro Materializações Luminosas, e toda essa coleção trazida, né, pelo Chico Xavier, além de outros livros, como, por exemplo, o Hospital dos Médiuns, relatam ali, veja só, problemas que médiuns na Terra enfrentaram, ou que, após o seu desencarne, enfrentaram, pelo prejuízo que causaram a si mesmos. E, pessoal, eu já fui, por exemplo, em lugares em que o médium, por exemplo, virava uma garrafa de cachaça para poder incorporar. Durante aquele momento lá que ele estava virando a garrafa, por exemplo, de cachaça, veja só, o que eu via, tanto que, veja só, isso aconteceu comigo, eu estava em Diadema, fui lá num terreiro, eu tinha o quê? 16 anos, 17 anos, fui num terreiro, buscando, né, a questão da mediunidade. Quando começou lá, dentro daquela roda, quando começou a sessão, começou a reunião, estava lá com a minha mãe, estava com uma vizinha também. Os médiuns não estavam conseguindo incorporar. Aí estavam falando que tinha alguma coisa errada, não sei o quê. Aí, veja só, quando nós vimos lá que, quando isso começou, tomou lá uma garrafa eu fiquei impressionado com aquilo, né? Pegou uma garrafa de cachaça e virou. E naquilo uma entidade lá incorporou, só que o que eu estava vendo é que junto com aquela entidade tinham 3 sombras, né? Divaldo Franco também, né? Outro grande médium do Brasil, né? Estava fazendo um trabalho, e faz um trabalho extraordinário, tanto que nós temos aqui os livros, né, trazidos por Divaldo Franco, aqui como exemplo, né, de estudo e trabalho, né? Tudo que ele nos trouxe. Sempre cito aqui até o próprio exemplo de humildade, né, do Divaldo Franco, um trabalho que ele faz. Então, tinha 3 espíritos, né, 3 sombras em cima daquilo. Eu sei que quando, veja só, uma daquelas presenças que eu não consegui identificar, incorporou, mas veio direto para cima da gente. O que é que vocês estão fazendo aqui? Aqui não é o lugar de vocês. Saiam daqui. O que nós fizemos? Com licença, estamos nos retirando. Não falei mal da casa, de forma alguma. Eu não falo mal da casa. Então, eu vejo que cada um está onde tem que estar. E veja só, se estiver fazendo algum trabalho do bem, continue. Se estiver atendendo a comunidade, continue. Apenas
diante do que eu aprendi sobre essa questão, né, de mediunidade, veja só. Eu só falo assim aos médios, estudem, para vocês entenderem cada vez mais a mediunidade, que ela vai ampliando, viu, seu Lima? Para onde vai a cachaça e o fumo usado pelos médios da incorporação, é subtraído pela entidade. A entidade subtrai tudo. Só que acaba deixando no médium, sempre depois, as emanações, né, tanto do álcool quanto do fumo. Fica no perispírito do médium. Às vezes a pessoa vai fazer algum exame, coloca um bafômetro lá, não tem nada. Por quê? Porque é do interesse dos espíritos que estão utilizando-se daquele aparelho mediúnico, que ele continue daquele jeito para saciar a vontade deles. Eu sempre falo, esses espíritos são extremamente inteligentes, eles conhecem muita coisa. Conhecem. Ensinam as pessoas, por exemplo, mas eles ensinam coisas boas. Não estou falando que ensinam coisas erradas. De forma alguma, ensinam coisas boas. Apenas o problema pode ser criado para o médium. Seu Lima, o médium pode se negar a usar fumo e álcool, mas até quando? Olha, seu Lima, eu falo de mim. Entendeu? Eu nunca fumei e nunca preciso usar bebida para poder dar passagem aos espíritos. Se vocês lerem o Hospital dos Médiuns, aí vocês vão passar a entender um pouco mais disso que nós estamos falando. Tá? Sabe aquela história, né, de boas intenções? A gente acaba fazendo muita coisa errada, né? Então é só isso que eu quero dizer em relação a essa questão da mediunidade. Respeito, falo para as pessoas, né, se está fazendo bem, se você está indo numa casa espiritual, e a casa espiritual te faz bem, continua. Eu não quero de forma alguma, veja só, fazer com que as pessoas, olha, gente, venha para cá. De jeito nenhum. Cada casa espiritual, veja só, ela tem uma missão. Eu só acho que o médium ele não precisa, de forma alguma, né? Isso é um conceito meu, gente, tá? Que eu aprendi com os espíritos, aprendi com Dom Carlos Ramires, entendeu? Aprendi com o Dr. Adolfo Schultz, aprendi com o Chico Xavier, aprendi estudando sobre o Peixotinho, tá? Se também é um suicídio do médium, viu, seu Lima? É a lei de causa e efeito. Você sabe sabe a história de André Luiz? Ele era um médico, curava as pessoas e foi parar lá no umbral, por quê? Por causa do uso de bebidas, né, Flávia? Por causa do uso de bebidas, por causa do uso do cigarro. De um jeito ou de outro, essa impregnação ela vai tolhendo, né, a nossa saúde. É só isso que eu falo, né? A pessoa toma ayahuasca, por exemplo, sempre. Com o tempo, veja, ayahuasca, santo daime, todas essas coisas, ele precisa fazer um acompanhamento na saúde dele. Minha preocupação, gente, é sempre com a saúde das pessoas. Só isso que eu falo assim, veja só, o pajé, veja só, quando ele não usa sempre por exemplo, esses chás feitos com esse cipó, sempre, não é? Ele só usa nas cerimônias, por isso que eu falo, né, eu aprendi com Dom Carlos Ramires o seguinte, busque a origem das coisas. Busque a origem das coisas. Por exemplo, quem usou isso, veja só, esses artifícios, que são quem? São os pajés. Os pajés, pelo grau de conhecimento que eles têm. E eles não usam sempre. Eles não usam toda semana. Eles não usam toda semana justamente por causa disso. E sabem que isso pode trazer toda coisa boa, gente. Toda coisa boa, quando é demais, vai fazer mal. Vai fazer mal. É só isso. É só isso. Como o nosso corpo é o veículo do espírito, nós temos que prestar contas daquilo que nós estamos fazendo com ele.
Só isso, então. Se nós estudarmos, então, com o pajé, de quanto em quanto tempo a gente pode tomar que não vai nos fazer mal? Ele vai falar. Se você for perguntar, ele vai falar. Como eles fazem isso? Sabe aquela história? Quem faz há mais tempo faz melhor. É só isso. Quem faz há mais tempo faz melhor. É da tradição. Se nós buscarmos, né, o conhecimento de quem já usa isso, gente, não, isso é passar de geração em geração, não é? Você pode ver que eles respeitam, entendeu? Eles respeitam tudo isso. Os pajés respeitam as tradições e não mudam. É isso que eu quero deixar claro, sabe? Porque eles sabem das consequências. A mesma coisa quando eles utilizam alguns artifícios, né? Que eles pegam, por exemplo, do sapo, né? Tem lá, eu estava conversando com a Leslie, com o Marcos Lopes, que eles viveram com os índios, né, lá no Acre. Tem algumas outras coisas que eles pegam, por exemplo, do sapo, não é? Do sapo, que também, se a pessoa usar demais, vai causar a morte dele. Causa a morte dele. É só isso. Entendeu? Se a pessoa quiser continuar usando, gente, não tenho nada contra. Nada contra. Nada. De forma alguma. Quem sou eu? Apenas isso. Eu aprendi com Dom Carlos Ramírez, buscarmos a origem das coisas. Tá bom? Em Seu Lima, tem muitos livros que falam sobre isso. Por exemplo, Os Dragões, o próprio Guardião da Meia-Noite. Tem lá também o Diálogo com o Executor, que foi trazido, né, por um médium aqui de São Paulo, Rubens Sarraceni, que ele foi um dos baluartes aqui, né, do conhecimento, aqui, ó, Diálogo com o Executor. Nós temos aqui. Sabe aquele livro, Memórias de um Suicida? Não é? A própria história do André Luiz, que ele acabou suicidando-se. E muitos dos processos obsessivos, eles vêm através dessas pessoas que fumaram, que beberam, e que continuam, pessoal, toda pessoa que ela tem vício e não consegue largar, é porque tem alguém desencarnado que necessita receber aquelas emanações. Vocês lembram daquele filme do Ghost? Daquele espírito que se suicidou-se, ficou ali preso naquela situação. E quando ele chegava perto, quando alguém estivesse fumando, ele ficava lá para poder sentir a vibração lá do cigarro. Ficam presos a essa situação. Por isso que nós estamos aqui, a gente faz aqui todo um trabalho, porque as pessoas, né, não fumem, não bebam, não usem drogas, para nós, sabe, estarmos sempre com o nosso corpo saudável, para que quando nós desencarnarmos, veja só, quando nós desencarnarmos, nós chegarmos ao mundo espiritual sem nenhum problema, assim como aconteceu também daquela enfermeira lá, né, no livro Nosso Lar, que praticava aborto, exercia, né, essa função de enfermagem, e não via nada demais em praticar aborto. Para ela, estava fazendo um favor para aquelas pessoas, ganhava o dinheiro dela. Só que o Clarencio, né, falando para o André Luiz disse, nossa, aquela pobre senhora, aquela pobre criatura. Aí o Clarencio falando para ele, olha, André, veja lá, olha direito. Aí a mulher como foi falando não, a mulher mostrou que era um vampiro. Um vampiro. É só isso, tá bom? É isso que a gente tem que estar consciente, tá, daquilo que ele está fazendo. Então, veja só, se ele está frequentando o lugar, gente, tudo bem. Então, jamais vou falar para vocês largarem o lugar onde vocês estão, tá bom? Veja só, outra coisa, né? A questão, em muitos lugares, usam charuto, né, gente? Você sabe que os Siuks, ou os xamãs, veja só, viu, dona Lourdes?
Vamos explicar isso também. Os xamãs, pessoal, eles utilizam-se, né, sabe o cachimbo da paz? Só que eles não tragavam, né? Você pode ver que eles apenas faziam baforadas. Assim como o preto velho, gente, ele não traga o charuto. Não traga. Ele pratica baforada. E com a força vibracional que ele tem, ele segura, né, aquela fumaça na boca e sopra. Ele não traga aquilo. Esse negócio de tragar essas coisas, vejam só, isso pessoal, esse negócio de tragar, isso faz mal pra gente, vai pro pulmão. Isso causa câncer. Você pode ver, né, que os pretos velhos, eles não tragam. Eu conheço muito preto velho, né, que usa-se, né, do charuto, do cigarro da palha, essas coisas, mas eles não inalam aquilo, né? Nós, né, que queremos ser mais bonitinho, né, a gente traga, depois ainda solta pelo nariz, né? Alguns acham mais bonitos, solta até pelos ouvidos, né? E isso que não pode. Ou seja, se a gente não sabe usar as coisas e quer inventar, a gente acaba quebrando a cara. Só isso, gente. Então, eu não sou contra, né, a pessoa estar lá usando, né, o charuto, de forma alguma. Já vi pretos velhos incorporarem. Eles utilizam aquilo para poder, por exemplo, tirar. Se a pessoa que está lá está acompanhada, por exemplo, por um espírito malfeitor, experimenta você levar uma baforada de um charuto. Você vai sair. Você não vai aguentar. Como esses espíritos que nos obsidiam, né, que vampirizam a gente, são espíritos praticamente materializados, experimenta você fazer uma baforada. Vai, pega alguém aí, ó, pega um charuto e joga, subtrai aquela fumaça e vou jogar isso na cara do Júlio. Ele vai sair de perto. É assim que os pretos velhos fazem. Assim que os xamãs fazem desse jeito. Os xamãs fazem desse jeito. Entendeu? Viu, dona Lourdes? No caso dos baianos, com batidas de coco, esquerda, pinga, etc. Então, a minha preocupação, veja só, é em relação se os médiuns sabem realmente quem são as entidades. Como hoje de manhã eu estava conversando com minha irmã, que ela falou, né, que o cunhado dela começou a receber o espírito de um baiano. Aí eu pergunto o seguinte, o teor da mensagem. Analise o teor da mensagem para ver se tem coerência. É muito simples. É assim que a gente tem que fazer. Você reconhece, Kardec nos ensinou o teor da mensagem. Se existe um vínculo entre o médium e a entidade, é outra história. É outra história. Entendeu? Quem é Zé Pilintra, quem é Tranca-Rua, gente, eu posso falar para vocês, são espíritos de alta envergadura que tomam aquelas performances para ajudar as pessoas. Só que eu já vi, por exemplo, muita gente, já vi médiums mal intencionados, utilizando, por exemplo, o seu Zé Pilintra para seduzir mulheres. Eita vida velha. É por isso que reencarna. Como eu vi muita gente, né, que pega, fala que Tranca-Ruas ou qualquer outro desses Exus, eu vou fazer mal para as pessoas, gente. Um espírito que vem na Terra para incorporar no médium, ele não vem fazer mal para as pessoas. Mas tem médiums que usam disso, gente. Tem maus médiums e tem bons médiums em todo lugar. Maus médiums e bons médiums. Existe isso, gente. Eu eu já vi o Zé Pilintra. Eu não tenho medo de Exu, não, gente. Depois que eu aprendi o que é um Exu, gente, tem uma vez, veja só, aqui na nossa casa, nós fizemos uma sessão onde Dom Carlos Ramires falou, vão se manifestar Exus. Eu falei, eita vida véia, vamos lá. Como eu confio em Dom Carlos Ramires, confio no Dr. Adolfo Schultz, aí nisso se manifestou um Exu, né, no Gilberto, que o nome dele era Sete Facadas. Olha só, hein? Aí ele começou, né, a andar para um lado para o outro e começou algumas pessoas, né, resolveram que ele fazia algumas perguntas, né? E as respostas que ele deu
esclareceu todos os problemas que tinham. Esclareceu os problemas que a pessoa estava tendo. E, por exemplo, isso causou até um pouco de transtorno, porque a pessoa fez uma pergunta, estava sentado do lado do companheiro, e a entidade falou que o companheiro estava pulando cerca na cara dele. Você já viu? Depois a pessoa foi descobrir. Essa primeira pessoa desacredita, né? Fala, nossa Senhora, imagina o que está acontecendo. Passou ali um mês, a pessoa descobriu tudo. Aí a pessoa voltou lá para agradecer. Primeiro, né, Tica? Lascou tudo. Entendeu? Mas falou. Aí eu pedi licença, né, para o doutor Adolfo, falei, se não for permitido, para não fazer, né, essas reuniões, por quê? Exu fala mesmo. O Exu, gente, ele esclarece. Eu não vi maldade, não vejo maldade, mas eu vejo muito médium falar, peraí que eu vou chamar meu Exu, ele vai acabar com você. Eu falei, gente, da onde as pessoas tiram isso? Né, Marechal Negócio, tem várias dimensões? Sim. Né, senhor, dona Márcia? Eu falar que Zé Pilintra é só Exu? Não. Né, dona Lourdes? Foi verdadeiro, gente. Então, né, o Diego, energia, eu respeito, gente, respeito o trabalho dos Exus. Respeito, gente. Né, seu Lima? São sinceros, não querem o mal das pessoas. Por exemplo, se alguém fez algum mal para mim, entendeu? O Exu vem, pega aquilo que fizeram para mim, se eu não tenho nada a ver com aquilo, o Exu pega aquele negócio que fizeram para mim e ele leva para quem fez. Leva de volta. O papel do Exu é esse, gente. Ele pega assim, olha, fizeram macumba para o Gilberto. O Exu vem e fala, não, isso aqui não tem nada a ver com ele. São guardiães, né? Vamos chamar os Exus de guardiães. Como as pessoas falou em Exu, né, seu Eduardo? Ler tambores de Angola, né? Ler tambores de Angola. Então, pessoal, o que existe é muita má informação. São pessoas que não estudam, não sabem do que é, né, Paulo Rodrigues? Não sabem o que é, e às vezes acham que são entidades que estão a serviço dos médiuns, né? O Exu, por exemplo, ou qualquer outra entidade, eu estou aqui para servir o médium. Se o médium estiver, né, mal intencionado, o Exu vai fazer coisas erradas? Não, o Exu dá um cacete no médium. Pega ele pela orelha e fala, você está pensando o quê, rapaz? Ué, eu já vi isso. De médios falar que vai chamar o Exu está ali e fala, esse cara está maluco. Dá-lhe uma rasteira para ele cair ali de cabeça no chão e pronto. Pois é, gente, são espíritos que ajudam a resgatar as pessoas que têm problemas para elevá-los à luz. Eles conhecem, viu, dona Joana, né? Não gosta muito de Exu. Talvez, veja só o que acontece, que a senhora tem encontrado pela frente médiuns mal preparados, né, dona Leila? Tem muito trabalho com Exu. Não fazem trabalhos belíssimos? Fazem trabalhos belíssimos, gente. Não é, seu Sandro Lana? Eles fazem trabalhos espetaculares, gente. Tem lugares que só eles conseguem entrar. Tem coisas que só eles podem fazer. Então tem que se respeitar. Agora, o que acontece, gente? O que acontece? Viu, Cida? Exus podem reencarnar? Podem. Se houver necessidade, eles reencarnam. Como qualquer espírito de luz. Havendo necessidade, eles vão reencarnar. Por isso que eu falo, gente, a questão, sabe, às vezes as pessoas querem saber, né? Quem é minha entidade? Quem é minha entidade? Eu quero saber, eu quero ter uma entidade. Entendeu? Olha, gente, eu falo assim, quando o médium está pronto, não é? O espírito aparece. Né, Gisele? Quando o médium... Agora, o problema, veja só, se pode ter mais tranca-ruas no quintal da casa, gente, aí vai vendo da quê? Da crença de cada um, do respeito que cada um tem.
não é? Tudo vai disso. É só isso que as pessoas têm que saber. Se você quer se aprofundar no conhecimento, sabe? Eu, aplaudo. Né, Solvaz, né? O Chico Xavier já fala nisso. Eles entram em lugares que ninguém mais consegue entrar. Ué, por que eles fazem isso? Imagina só se o Exu fosse um espírito ignorante. Ou como muita gente pensa, né? É daqueles lutador de boxe, taekwondo, luta livre, não sei o quê, vai sair brigando por aí. Exu não sai brigando. Ele usa a força espiritual que ele tem, a autoridade que ele tem sobre todo e qualquer arruaceiro que possa, desencarnado ou encarnado, que esteja por aí. O grande problema sempre são médiuns despreparados. Por quê? Porque tem muito obsessor, quando o médium não sabe nada, muito obsessor que chega para o médium e fala, eu sou tranca-ruas. Vamos pegar aquela menina ali, ó. Vamos ferrar a vida dela para ela vir ficar com você. Tem muito médium que faz isso, gente. Infelizmente tem. A gente vai falar que não tem? Infelizmente tem. Eu acho que toda pessoa que quer, sabe, entrar pelo esse caminho da mediunidade, deveria estudar. Deveriam estudar, viu, Marina? Veja só, Exu não faz mal para ninguém, gente. Por que ele faria mal para você? Por que um Exu viria fazer mal para você? Fala. Não faz mal. Você pode conviver com o Exu, gente. Muita gente pergunta, né? A casa aqui faz trabalhos com Exus? Eu falo, não. Por quê? Porque já existem casas espirituais sérias que fazem trabalhos com Exus. Mas não tem Exu na sua casa? Tem. Mas eles não precisam se manifestar, gente. Sabe esse último trabalho do sábado? Esse último trabalho do sábado que foi feito, essa limpeza, gente, foram feitos através dos Exus, dos guardiães, dos caboclos, dos pretos velhos. Eles se juntam, fazem, tem que fazer a limpeza nessas casas. Vamos lá. Vamos ajudar esse povo. Vamos ajudar esse povo. Vocês entenderam, gente? É só isso. O que, infelizmente, gente, viu, Marlene, tem muitas casas espíritas, eu não digo as casas espíritas, viu, Marlene? O que existem são médiums mal preparados, apenas isso. Eu acho que todo mundo, todo dirigente de uma casa espiritual, ele tem que falar para todos os médiuns estudarem e estarem envolvidos em trabalho de caridade. Tem que estudar. Não importa se ele está na Umbanda, no Candomblé, não importa se ele frequenta uma casa, por exemplo, que está aqui, que o médium toma ayahuasca, toma o Santo Daime, não importa. Mas tem que falar, estuda. Estuda, meu filho. A gente não fala assim para os filhos nossos. Nós falamos para o nosso filho, estuda. Estuda, né, seu Lima? Estuda, meu filho. Para você crescer, gente. Para você crescer. Né, seu Clécio? Então, ninguém tem que ter medo de Exu. Ninguém. Porque os verdadeiros Exus, eles não vêm nesse plano para poder, entendeu? Ficar fazendo mal para as pessoas, gente. Não fazem isso. Não façam isso, gente. Não são, assim como o caboclo, assim como um baiano, assim como um marinheiro, assim como, sabe, todos eles, de forma alguma, viu? De forma alguma. Então, veja só, nossa casa, ela tem uma direção. Então, nós vamos seguindo, nossa casa, ela segue de acordo com a direção do planejamento espiritual que nossa casa tem. Assim como todas as casas, gente, existe um planejamento espiritual. Veja só, por quê? Conforme nós vamos desenvolvendo a nossa mediunidade, o plano espiritual, eles nos trazem um planejamento para daqui a alguns anos. Tá? A nossa casa, ela tem um planejamento pronto até o ano 2071. Dr. Adolfo Schultz nos diz o seguinte: conforme os médiuns vão se desenvolvendo,
Conforme a casa vai exercendo o trabalho da caridade, conforme nós vamos nos aperfeiçoando nos entendimentos trazidos pelo Cristo, eles vão aumentando o tempo de trabalho desta casa aqui no plano físico. Tem muitas casas que nascem aqui na Terra, olha, vocês vão ficar 100 anos cumprindo a missão. Depois de 100 anos, não tem mais, né? Né, Suza, né? Rubens Saraceno tem muitos livros que explicam isso aí. Nós temos vários livros aqui do Rubens Saraceno. Nossa casa é uma casa ecumênica. Ecumênicos, aqui trabalham caboclos, trabalham índios, trabalham médicos. Já trabalharam Exus. Só aquele negócio, sabe como o Chico Xavier, eu repeti isso aqui ontem, antes de ontem, né? O Chico Xavier, ele começou o trabalho dele, aí ele começou a andar junto com o Peixotinho para fazer materialização de espíritos. Aí o Emmanuel chegou para o Chico e falou: Chico, a sua missão é psicografar. Deixa o Peixotinho fazer o trabalho dele, você faz o seu. O Chico Xavier, humildemente, retomou, né, ou continuou o trabalho que ele vinha fazendo. Assim como tem casas que vieram para trabalhar com Exus, com pombagiras, vão continuar trabalhando. Assim como as casas, né, que trabalham com caboclos, com ciganos, com índios, vão continuar fazendo trabalho. Assim como tem casa, por exemplo, que só trabalha com médico, vão continuar fazendo o seu trabalho. Isso não significa que uma casa seja melhor que a outra. Entendeu? Uma casa não é melhor que a outra. Elas estão cumprindo a missão delas. Só isso. Então não adianta a pessoa falar: ah, eu sou espírita de mesa branca e o pessoal do candomblé são espíritos atrasados. De forma alguma. De forma alguma. Viu, Maria Amélia? Tudo que, eu penso o seguinte: eu acho que a gente tem que aprender tudo sobre espiritualidade. Assim, em nossa casa, nós fazemos estudos sobre fraternidade branca, estudamos sobre Exus, estudamos sobre caboclos, estudamos sobre os guardiães, estudamos sobre tudo. Estudamos física quântica, porque está tudo interligado. Está tudo interligado, gente. São os graus de entendimento nosso que faz com que nós nos afinemos com uma dessas casas. Só isso. Então, se você está se sentindo muito bem ali na Umbanda, continue. Se você se sente muito bem no Candomblé, continue. Se você se sente bem no kardecista, mesa branca, gente, continue. Continue estudando. Gente, eu nunca falei para vocês: olha, larguem esses lugares que é tudo fantasia, está tudo errado, vem tudo para cá. Gente, eu não sou louco. Sou meio doido por algumas coisas. Mas louco ao ponto de interferir na crença ou na fé de quem quer que seja, jamais. Jamais. Eu só não gosto, veja só aqui, que maus médiuns prejudiquem o trabalho de médiuns sérios. Assim como existe o mau padre, assim como existe o mau pastor, existe. Existe, gente. Tá bom? Eu espero ter esclarecido. Algumas pessoas vinham perguntando sobre Exus. Exus, gente, são espíritos de luz. São corajosos, não são valentes, mas são corajosos, sabe o negócio do valente? O valente é aquele que fica puxando briga. O Exu, gente, ele não fica provocando ninguém, não. Ah, o tranca-ruas, ele veio aqui e trancou a rua. O tranca-ruas está aqui na esquina, vai dar um cacete. Ué, gente, por que ele vai dar um cacete? Para com isso, gente. Para com isso. Vamos respeitar o trabalho, né, tanto dos espíritos quanto dos médiuns. Tá bom? Se eu falar que eu sei muita coisa de Exu, não sei. Não sei. Por quê? Porque o trabalho espiritual da nossa casa nunca vai desenvolver isso. Eu não posso falar isso também. De jeito nenhum. Existe um planejamento. E o doutor Adolfo Schultz, pessoal, ele vai nos passando o que tem que ser feito. Quando o doutor Bezerra de Menezes vem no último sábado do mês,
ele nos passa as diretrizes de trabalho de como devemos fazer dali para frente. Ele passa para o doutor Adolfo repassa para a gente. Tá bom? Agora, foi perguntado, né, como é que eu vou cuidar de uma entidade? Olha, gente, eu sinceramente eu não sei. Eu posso perguntar. Mas se você, por exemplo, quer fazer esse negócio, quer ter o seu altar para você cultuar a sua fé, siga seu coração. Que entidade, veja só, que vai fazer com que você seja abençoado, que ela cuide, né, que ela te proteja, gente, ela não vai exigir que você faça aquilo que você não sabe. Então a entidade, a própria entidade, ela vai falar dentro de você, através da intuição, né? Gilberto, deixa eu só acrescentar uma coisa. Cuidar da entidade, o que a entidade nos cobra? Apenas uma boa conduta, a índole. Mas aí, casa... veja só, então. Mas aí entra, veja só, por exemplo, lá na Umbanda, no Candomblé, as pessoas têm um altar diferente. Que representa aquela energia. Representa aquela energia. Então, por isso que eu falei, eu não sei cuidar de Exu. Não sei. Por exemplo, na minha casa eu tenho um altar. Eu tenho meu altar, assim como o Júlio, você não tem um altar na sua casa? Sem dúvida. Eu tenho lá uma imagem, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora. A Renata tem uma imagem lá de uma entidade, né? A Renata sabe dizer o nome da entidade, eu não sei. Eu tenho lá a imagem de Santa Sara, tenho a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho a imagem de uma cigana. Eu tenho essas imagens na minha casa. Eu tenho em minha casa um busto de um africano. Então, tem um busto de um africano. Então, cada um, veja só, cada segmento, a Umbanda cuida de um jeito, o Candomblé cuida de outro jeito. O pessoal, por exemplo, da Mesa Branca, tenho certeza que eles fazem, né, o seu ritual de fé do jeito deles. Às vezes tem lá a Bíblia aberta. Tá bom, gente? Tá certo? Como imantar as imagens? Através da prece. Através da prece. E se você quiser saber mais sobre Exus, olha só, tem vários livros, né, do Rubens Saraceni, vários livros. Se você quiser estudar sobre o assunto, tá bem? É só você ver sobre isso, tá? Da Quimbanda, gente, eu sei pouquíssima coisa, tá? Eu nunca estudei sobre Quimbanda, eu ainda não estudei. Então, qualquer coisa que eu venha falar, eu posso estar falando besteira. Então, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou perguntar para os espíritos aquilo que eles podem me orientar, a gente repassa para vocês. Queria também falar sobre um outro assunto aqui, que me foi pedido, tá bom? Falar uma coisa para vocês, assim como foi para a dona Rovena, tenha fé, mas olha, se você está com câncer, se você está com diabetes, se você está com uma doença, qualquer doença, estude sobre como alcalinizar o seu organismo. É só você pesquisar. Aparecem muitas ótimas sugestões de como alcalinizar o organismo. E a água, viu? Como lá no sul, no Rio Grande do Sul, tem a água sarandi. Toma água sarandi. Apenas daquela água sarandi, por quê? A sarandi também tem vanádio. É justamente para poder curar esses problemas de saúde. Tá bom? Viu? Lueudo Cavalcante, onde aderir à água sarandi? Você que é aí do sul, viu? Você que está no sul, aí no Rio Grande do Sul, eu achei encontra no supermercado. Eu acho que você encontra em qualquer supermercado. Ou procure representante da água sarandi. Gente, eu não ganho nada dessas águas não, mas é água boa. Ganho o prazer de indicar uma boa água, né? Ganho o prazer de ver as pessoas curadas, né? Exatamente. E a gente sempre indica também água prata, a cobre e a ouro coloidal. A água ouro coloidal, por exemplo, a Renata, ela toma sempre. A Renata sempre toma água ouro coloidal, justamente para evitar problemas ali na região do útero, né? Olha lá, o seu José Orlando, tá vendo? E tem em todo o Rio Grande do Sul, viu? Todo o Rio Grande do Sul tem essa água, gente. Então, procure. Olha lá, a Adri Henk está falando, no Big. No Big tem, gente. Gente, é uma água muito boa. Muito boa. O vanádio, o André Veiga, se você estudar sobre o vanádio, por exemplo, ele é um dos principais agentes de
de alcalinizar o organismo. Ele também trabalha na cura do câncer, tá bom? O vanádio, ele é um mineral raro, raríssimo, que nós ingerirmos, ele se encontra em algumas regiões do planeta, nós temos aqui no Brasil, e eu sei que tem também numa região da França. Lá na França, eles vendem água com vanádio pelo olho da cara, muito caro. Aqui você encontra essa água Ibirá, não é uma água cara, entendeu? Nós temos aqui de 7 litros, temos de 20 litros também. Então eu sempre convido vocês, sabe? Tudo aquilo que vocês não souberem, gente, hoje é tão fácil, por exemplo. Se você perguntar aqui no Google, né, o que é vanádio, o Google vai te responder o que é vanádio. Quantas lições, não é mesmo? Quantas lições, não é? Quanto nós aprendemos? Ainda há muitas dúvidas. Como é que o Espírito pode me ajudar? Como? Se ele está num mundo diferente do meu. A gente se habituou a receber uma ajuda, por exemplo, eu preciso carregar um peso. Só que aquele peso ele é maior que a minha capacidade. Então eu peço uma ajuda, me ajuda a carregar isso aqui. Aí a pessoa vem, pega de um lado e eu pego de outro. Então eu estou carregando. Assim é fácil, né? Estou vendo a ajuda. Está ali a pessoa do meu lado. Aí você está vivendo algo em sua vida que é muito pesado. E você precisa de ajuda para carregar aquela dificuldade. Aí você pede a um espírito. Como é que esse espírito vai fazer para pegar do outro lado desse peso e vocês carregarem? Como? Se ele vive num plano muito mais leve, sutil, do que nós que vivemos no plano físico? É uma pergunta. E essas perguntas nós fazemos aos espíritos. As dúvidas que nós temos, falo em particular, as dúvidas que eu tenho, eu vou perguntar a quem sabe. Eu pergunto aos espíritos. Para que um espírito possa te ajudar, a primeira coisa é você permitir. Mas como que eu permito que um espírito me ajude? Jesus nos ensinou. O que Jesus disse? Peça e recebereis. Não foi a palavra de Jesus? Não é a palavra, não foi. É que quando a gente fala de Jesus, a gente se refere aos ensinamentos que ele deixou quando passou aqui na matéria. Mas Jesus é presente, como os ensinamentos de Cristo é presente. Então, não podemos dizer foi, né? Não podemos nos expressar sobre Jesus no passado apenas. Jesus é passado, presente e futuro. Então, como Jesus nos ensinou? Ele disse, peça e recebereis. Busque e alcançarás. Bata a porta e ela se abrirá. Então, primeira coisa, você pede, faz uma prece. O Espírito, que em nome de Jesus vem ao seu socorro, ele vai trabalhar com você, mas veja bem, com você. Quando eu digo com você, é porque você tem que dar continuidade às palavras de Jesus. Ele primeiro disse, peça. Então você fez a prece. O Espírito vem te ajudar. Aí o que Jesus diz? Busque para alcançar. Então o seu buscar é fazer o que é necessário fazer para você ter aquilo que você pediu em prece. Então o Espírito, que em nome de Jesus vem ao teu socorro, ele começa a trazer as possibilidades, criar as possibilidades, trazendo recursos de forma sutil. Não fique você esperando fatos milaborantes acontecerem em sua vida, porque isso é ilusão, gente. Sabe aquela ilusão? O milagre, eu quero que aconteça um milagre na minha vida. O milagre que nós precisamos já é a vida. A vida é o grande milagre. Se eu quero vencer, eu faço o pedido, eu peço a Jesus. Ele vai enviar um espírito amigo. Esse espírito amigo, ele vai trabalhar comigo para que eu carregue aquele peso que sozinho não estou conseguindo. Ele vai carregar, ele vai te ajudar a carregar o teu peso. Como? De forma sutil, trazendo ali, trazendo as possibilidades. Colocando uma pessoa em seu caminho,
fazendo com que a sua percepção aumente ou até mesmo aflore, para que você comece a enxergar aquilo que estava passando despercebido. Comece a perceber que aquele mal que parecia tão grande não é tudo isso. Não é. Por quê? Porque naturalmente, após o pedido que você faz com fé, né, crente de que vai receber, você já se torna mais seguro. E aí você começa a agir com mais equilíbrio. E as coisas começam a deslanchar, ou até mesmo desenrolar. Olha, tem muita gente que vem à nossa casa, passa num atendimento espiritual, numa consulta espiritual, pede ao Espírito, me ajude, estou precisando de ajuda. Ela sai daqui muito mais segura, porque está totalmente envolvida nesse magnetismo de amor. Ela sai da casa com tanta segurança, e daqueles dias em diante, ela fica muito mais segura dela. Então, ela começa a fazer coisa que não fazia, ela começa a ver coisa que não via. E muitas vezes, veja bem, ela nem volta à casa espiritual. Mas ela começa a deslanchar a vida dela, começa a desenrolar e ela vai embora. E muitas vezes, isso é uma informação que os próprios espíritos nos passam, muitas vezes ela nem associa a sua melhora à vinda na casa espiritual. Aí você pode dizer, poxa, que ingratidão, não é? Você pode pensar, caramba, que pessoa ingrata. Os espíritos não estão preocupados em agradecimentos. Não estão de maneira nenhuma. Ai, mas eu queria que ele voltasse aqui para me agradecer. O espírito nunca vai falar isso, porque eles não estão preocupados com isso. A atenção deles é que a pessoa que buscou receba. Então, muitas vezes, ela vem à casa espiritual, sai daqui totalmente carregada, energeticamente, com a força positiva, e começa a deslanchar a vida, inclusive volta às suas atividades religiosas naquele campo que ela gosta. Quer dizer, ela volta à sua igreja. Ela volta para a sua igreja e começa a desenvolver e nem sequer associa essa melhora que foi a ação espiritual que ela recebeu na casa de Maria. Mas isso não importa, eu só estou explicando para quê? Para que todos nós entendamos que os espíritos ajudam de forma mais sutil possível. Sabe por quê? Porque o que importa é que você tenha segurança em você. Se você ficar associando a sua melhora à ação de determinado espírito, o que vai acontecer é que você vai se tornar um dependente daquele espírito. Você vai ficar dependente dele. Ai, eu estou hoje com um problema, vou lá pedir para o espírito X. Ai, eu vou precisar tomar uma decisão, vou lá perguntar para ele. E essa não é a proposta, não é? Por quê? Porque tão capaz quanto esse espírito que se comprometeu a te ajudar é você mesmo, não é? Tão capacitado quanto esse espírito é você, que também é um espírito. Então, meu irmão, aqui na nossa casa, Templo Espiritual Maria Santíssima, nós aprendemos a usar da nossa força espiritual. Veja bem, todos nós temos a força espiritual em nós. Essa força espiritual, ó, as iniciais, força F, espiritual E, juntando as duas iniciais, dá FE, fé. A nossa fé, exercer a nossa fé. É o que nós desejamos para você, que você exerça a sua fé, para que nunca falte essa força que está adormecida momentaneamente em cada um de nós. E que quando buscamos, quando treinamos esse acessar essas forças, nós vencemos todas as dificuldades. Tá bom? É por isso que essa casa faz esse trabalho. Para que você desperte o poder adormecido em você. Tá bom, gente? Então agora vamos aprender um pouco mais
com o Evangelho, os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, de Jean Baptiste Rustin. Interpretação, Paulo de Moraes. Daqui a pouco nós voltamos. Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Número 234. Pergunta: interpretando as palavras de Jesus, conforme a narrativa de Mateus, no capítulo 19, versículos 10 a 12, especialmente estas: aos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, muitos se têm delas valido para dizerem e ensinarem que o estado de continência voluntária e perpétua, tomado para agradar a Deus, é um dom do próprio Deus e constitui a única virgindade que ele se compromete a recompensar. E mais, que Jesus aprovou os votos implícitos ou explícitos de celibato e os aconselhou, sendo isso o que levou a Igreja a fazer do celibato uma condição obrigatória para os padres e os membros das ordens monásticas e religiosas de ambos os sexos. Resposta: o ponto de partida era bom, falsa, porém, a aplicação. Pela inteligência que vos demos das palavras de Jesus, para que as entendais em espírito e verdade, deveis perceber que a Igreja não as compreendeu e lhes deu falsa aplicação. Sim, o celibato voluntário é agradável ao Senhor quando promana de um sentimento puro e desinteressado. Desde que não se sintam fortes para cumprir dignamente, com a abnegação e o desinteresse necessários, os deveres que a Constituição da família impõe, fazem bem aos olhos de Deus o homem e a mulher, abstendo-se de a constituírem, qualquer que seja o sacrifício material, carnal que isso lhes custe. Quer um, quer outro, porém, deve ter e conservar sempre a liberdade de se encaminhar para o matrimônio, para a vida de família, logo que se sinta com força bastante para cumprir, segundo a lei divina, as obrigações que daí decorrem. Em se verificando tal condição, enveredar por aquele caminho representa ao mesmo tempo uma necessidade e um dever, pois que será a consagração das leis da natureza. Repetimos: o homem e a mulher que não sentirem em si a força de cumprir dignamente, com a abnegação e o desinteresse precisos, os deveres que a família impõe, fazem bem aos olhos de Deus em se absterem de a constituir, qualquer que seja o sacrifício material, carnal, que isso lhes custe, mas que essa abstenção não venha a subtrair da grande família humana um número considerável dos seus membros, que não se torne uma coroa que cause orgulho sob a influência deletéria ou do misticismo ou da preguiça, ou do fanatismo, ou da ambição, ou do egoísmo. Para que serviria em tal caso? Para alimentar no coração o orgulho, o desvario e para fortalecer uma confiança ilusória. Não disse Moisés que Deus fizera ouvir estas palavras: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só, porque em contraposição a um que saiba dominar a carne, 1000 outros sucumbirão na sombra sob o seu jugo e se tornarão hipócritas. Homens,
Sois solidários uns com os outros, devei-vos auxílio e amparo mútuos. Não desmancheis, pois, a obra de Deus. A obra, indolentes, a obra! Tendes o dever de trabalhar para o empreendimento geral. Estais na obrigação de trazer a vossa gota d'água para o rio que corre sem cessar. A Igreja se extraviou, interpretando as palavras de Jesus no sentido de fazer do celibato perpétuo, por voto explícito, uma obrigação imposta ao padre e aos membros das ordens religiosas e monásticas dos dois sexos, de prescrever por voto implícito ao homem ou à mulher que se sentem fortes bastantes para o casamento, para a vida de família, que se furtem às leis naturais, que se sequestrem como meio de ganhar o reino dos céus. Jesus prometia recompensa à virgindade, mas a virgindade que constantemente livre de querer e oriunda de um sentimento puro e desinteressado, no sentido que vos acabamos de revelar das suas palavras, se mostre ativa e produtiva. Jamais ele prometeu recompensa alguma à preguiça, à indolência. Entre vós, alguns conquistaram a palma do triunfo. Quantos outros, porém, a viram cair a seus pés, reduzida a pó, justo no momento em que supunham poder arrebatá-la? Pergunta: assim condenais em nome de Jesus o celibato que a Igreja impôs como condição e regra ao padre, a título de ensinamento da lei evangélica que o divino modelo resumiu nestes 2 mandamentos que declarou encerrarem para todos os homens toda a lei e os profetas: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Resposta: sim, 3 vezes sim. Já o temos dito. Os padres devem poder, como os outros homens, buscar o casamento, a vida de família, uma vez que se sintam fortes bastante para lhe cumprirem as obrigações perante Deus, de acordo com a lei natural. Devem dar o exemplo de todas as virtudes que pregam. Ora, quais são os frutos do celibato perpétuo, desde que seja imposto, obrigatório? Para muitos, a hipocrisia nas dissoluções ocultas que os arrastamentos da carne produzem e que a faculdade de casar, de constituir família teria evitado mediante a união conformemente à lei divina. Não raro, os frutos de tal celibato são a ignomínia e a condenação que a justiça humana inflige, quando a luz da publicidade das provas se projeta sobre essas devassidões. Como praticam eles as leis da família? Na maioria dos casos, afastados de seus lares, com os corações fechados às feições tão doces do interior, levam uma vida factícia que só desenvolve e alimenta o egoísmo, o orgulho e lhes estiola as faculdades da alma. Servidores inúteis criam para si uma tarefa inútil, não compreendendo a lei, fazem a lei. Guias cegos, eles conduzem seus guiados pelas trevas em que caminham. Falamos aqui dos que são padres, como outros são escritores, sapateiros, músicos ou o que quer que seja, e para os quais o sacerdócio é um meio de saírem da esfera rasteira em que deveriam viver, um estrado para galgarem o primeiro degrau da escada tão perigosa das honrarias e da fortuna. Longe de nós o pensamento de acusar o pastor humilde que apacenta suas ovelhas
no campo da verdade e com a sinceridade no coração, seja qual for a sua ignorância, seja qual for o caminho falso por onde se tenha embrenhado. A intenção, quando pura, purifica os atos. Para esses, a coroa será tecida com as flores que os orgulhosos acreditavam por si mesmos colher. Combatam com valor e permaneçam no campo de batalha os que se sintam fortes contra a carne, mas fracos ante as obrigações da família, porquanto se retirarem da luta, como poderão ser vitoriosos? Cada um deve experimentar-se a si mesmo e jamais enveredar por um caminho, qualquer que este seja, senão com o firme e consciente propósito de ir até ao fim. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Tudo que a gente faz com sinceridade, sempre sinceridade. A gente faz aquilo que acredita e aquilo que vive. Nós vivenciamos aquilo que nós falamos, que nós aprendemos. Por quê? Porque nós temos que nos corrigir também. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Ninguém é melhor do que ninguém mesmo, né? Nós estamos nos reformando, gente. Não somos melhores do que ninguém, não. Nem temos essa pretensão de passar a alguém que nós somos melhores que isso, que aquilo. Eu falo às pessoas que eu sou muito observador, né? Sou muito observador e eu gosto de estudar. Eu observo a reação das pessoas. E como nós estávamos falando hoje cedo, né, sobre mediunidade, né, dona Jurema? Mediunidade, gente, é o equilíbrio do conhecimento que nós temos diante das coisas que nós temos que fazer, pessoal. Todos nós somos sensitivos, né? Um dia nós chegaremos à unidade de sermos um com o Pai, como Jesus o é. E para a gente chegar a esse contexto, a gente tem que lembrar, né, das palavras daquele que nos ensinou, né? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Às vezes as pessoas, né, observando, né, essa frase do Cristo, falam, puxa, mas eu tenho que passar por tudo isso, tenho que sofrer como ele sofreu? Eu tenho que ser crucificado? Deus me livre, então eu não quero não. Eu tenho que levar tanta chicotada? Eu tenho que ir preso? Não foi isso que Jesus quis dizer. Isso é nós vamos medindo as coisas pela régua que nós temos, né? Então, a interpretação é essa. Jesus, ele começou simples como nós. Só que, gente, isso aconteceu há milhões de anos. Como o espírito, ele não envelhece, né? Ele se torna sábio, mas não se torna uma pessoa idosa, né? A questão da idade é apenas uma questão física. O espírito se rejuvenesce, por isso que quando a gente termina a nossa idade idoso, a gente reencarna como criança, nós não reencarnamos como idoso. Quando Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, veja só, tudo que nós passamos, ele passou. Tudo conforme nós aprendemos, ele também aprendeu. Então, de acordo com o nosso grau de entendimento, de acordo com que nós nos colocamos respeitando a tudo e a todos, a nossa evolução torna-se mais rápida. Sabe uma das coisas que Dom Carlos Ramírez fala, né? Que ele aprendeu a curar a maioria das doenças. E ele falou assim que ele só não sabe curar teimosia. Por quê? Teimosia é nossa resistência diante da nossa verdade, que a gente sequer
quer parar, né, para ouvir ou analisar as outras coisas. Né? Então, antes da gente achar que a gente está certo em tudo, não é? Antes da gente achar que a gente está certo em tudo, certo? Nós vamos nos colocando, né, para poder evoluir, melhorar. É o que a gente faz, é o que nós aprendemos a fazer. Então, se nós tivermos humildade, nós vamos conseguir evoluir mais rápido. Agora, se nós acharmos, quando nós somos contrariados, nós ficarmos ofendidos com essas contrariedades, é porque ainda nós não estamos prontos para nos tornarmos um com o Pai. Então, a gente vai nessa teimosia, né? Eu não quero saber, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Enquanto nós fazemos assim, puxa, eu recebi um puxão de orelha. Sabe, gente, quando as pessoas me puxam a orelha aqui, eu vou analisar aquilo que eu estou fazendo. Eu agradeço todos os puxões de orelhas que eu já levei na minha vida. Primeiro dos meus pais, segundo dos professores, terceiro das pessoas que me deram oportunidade para trabalhar. Você sabe que os chefes mais rigorosos, aqueles que mais pegaram no meu pé, foram aqueles que mais me ajudaram a ser disciplinado, a me organizar mais, a produzir mais. Sabe que eu aprendi o seguinte, que a minha revolta não vai resolver o meu problema. Mas eu preciso ter humildade, não achar que eu estou certo em tudo, e vou fazer com que eu aprenda alguma coisa a mais, e com isso eu dê continuidade, né, dona Márcia? Olha nós aqui outra vez, né? Todos os puxões de orelhas que eu levei, dos encarnados e dos desencarnados, o que eu faço? Eu baixo a minha cabeça, eu ouço. Eu não vou sair discutindo, brigando, como às vezes algumas pessoas querem discutir, querem brigar, falam, olha, misericórdia quero, não quero holocausto, né? Misericórdia. Então, chega de confusão, chega de briga, sabe? Chega de ficar discutindo, né? Coisas que não vão acrescentar nada. Então, agradeço quando as pessoas me repreendem, agradeço. Eu faço como Dom Carlos Ramírez me ensinou. Busque a origem das coisas. Busquemos a origem das coisas. E sermos sinceros, né? Eu aprendi que a sinceridade, veja só, é o que vai fazer com que a gente ganhe confiança. Se eu for sincero em todas as coisas que eu estou fazendo, eu vou me organizar mais, eu vou ser mais ajudado, eu vou ser mais reconhecido. Né, Cristiane? Nós vamos ser mais reconhecidos em tudo que a gente faz. Por isso que sinceridade. Porque se eu faltar com sinceridade, eu estarei escondendo coisas que estão aqui dentro de mim, que depois eu vou colher os problemas ou as coisas que eu semeei. Né? Por isso que é importante, né? A Gláucia Ferreira falando, né? Fiz oração do perdão, me senti tão bem, né? Então, a gente precisa aprender a se perdoar e agir com sinceridade. Mesmo que essa sinceridade chegue assim e fale, olha, me desculpe, eu pisei na bola, eu errei, me perdoe, eu vou me corrigir. Aí que você tem que fazer? Não repetir mais esse erro. Né, Cláudia Vez? Você não pode repetir os mesmos erros. Então a sinceridade vai fazer com que você ganhe confiança do seu companheiro de vida, da sua companheira de vida, vai fazer com que você ganhe a confiança dos seus filhos, dos seus pais, vai fazer com que você ganhe a confiança de quem? De quem você trabalha. Sabe quando uma pessoa ela é sincera? Ela fala o que tem que falar, sem ofender quem quer que seja. Por quê? Porque não tem maldade nas suas palavras. Quando Jesus repreendia os apóstolos, tinha maldade nas palavras dele? Não. Tanto que falou, a quem amo, repreendo e castigo. Porque eu amo. Que se eu não repreender, o castigo o que é? Castigo é fazer a pessoa enxergar que ela está errando.
E às vezes as pessoas ficam revoltadas com a gente, se revoltam com a gente, por ver que nós estamos ajudando ou tentando ajudar, mas só que quando a pessoa está cega, estou cego, eu não quero saber, eu tenho raiva de quem sabe? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe? Então, isso aí vem mostrando só que a nossa personalidade é difícil. Sabe, a gente reconhece, veja só, o amor que as pessoas têm naquilo que faz, pela dedicação com que ela imprime, sem querer tomar o lugar de ninguém, sem querer prejudicar ninguém, ela demonstra o grau de conhecimento que ela tem, o grau de bondade que ela tem, o grau de justiça, de sentimento de justiça que ela tem. Então, se você demonstra isso com as pessoas que estão do seu lado, e você não fica, empurrando coisas, jogando... essa coisa aqui, isso aqui é muito difícil fazer, então vou dar para o Júlio fazer, que se dane. Eu não quero saber disso, não. Se eu me importo, se eu amo, eu tenho por obrigação, fazer o quê? Ajudar quem está do meu lado. Não é? Eu tenho que ajudar quem está do meu lado. Né, André? André Sabong. Nome forte, hein? A gente tem que agir com sinceridade. Então, vê só. Quando vê só, a gente tem esses conhecimentos, isso vai fazer com que a gente vá avaliando a nossa postura e a gente vai corrigindo. Você sabe que o que não facilita as nossas encarnações é justamente essa teimosia que a gente tem e a falta de humildade que a gente traz. Vamos valorizar a presença do Dr. Adolfo Schultz. Vamos valorizar a presença de Dom Carlos Ramírez, do Juan, do Júlio. Vamos valorizar a presença do Dr. Bezerra de Menezes. Então, vamos valorizar. Vamos valorizar. Por quê? Que quando nós desencarnarmos, dificilmente nós conseguiremos conviver com esses espíritos. Muito difícil. Principalmente com o Dr. Bezerra de Menezes. Né, Sônia Gomes? Eu acredito na volta de Jesus claramente, perfeitamente. Todos os sinais, né, da volta do Cristo que ele deixou lá no sermão do fim dos tempos, né, estão aí para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Vamos aproveitar, eu falo para as pessoas aqui, vamos aproveitar a oportunidade e prestar atenção à mensagem desses espíritos. Por quê? Dependendo do lugar para onde a gente vai no mundo espiritual, veja só, a gente, né, Juliana? A gente vai, não, eu vou para o nosso lar. Não, eu vou para uma cidade muito bonita. Eu vou para Nova York do mundo espiritual, eu vou para Paris do mundo espiritual, do lado bom, do lado bonito. Eu vou para São Paulo do mundo espiritual, do lado bom. É o que a gente acha. Eis que quando a gente desencarna, né, dona Sônia Gomes? Sou evangélica, né, mas acontece muitas coisas estranhas comigo, né? Ótimo, vamos estudar. Vamos estudar juntos. Vamos estudar. Então, olha só. A gente imagina que a gente vai para algum lugar. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a gente vai passar dessa para outra. E onde é que a gente vai estar? Tem gente que tem certeza que Jesus, né, estará lá, né, esperando. Olha, oi meu filho, vem aqui, vamos lá sentar comigo, vamos lá no céu, vamos lá no céu. Né, Rosa Queiroz da França. Então a gente não sabe, você sabe onde vai parar? Não. Vocês viram lá no nosso lar, quando aquele espírito de luz, não era nem Bezerra de Menezes, hein? Como é que ele se comunicou com aquele povo, né, Suzy? Como é que ele se comunicou com aquele povo? Tipo aquelas imagens, aqueles hologramas, né? Porque eles utilizam-se disso, né? De hologramas, da onde o espírito está, na esfera em que ele está,
Ele manda a mensagem, ele manda a imagem dele, como a gente está fazendo aqui. Nós estamos mandando a nossa imagem para vocês via internet. A mesma coisa que esses espíritos, tipo o Dr. Adolfo, Dom Carlos Ramírez, esses guias espirituais, eles já estão um passo, ou pelo menos uma esfera à frente da nossa vida, das nossas condições. Eles já estão, sabe, lá na frente. E eles olham por nós que estamos aqui embaixo. Você sabe que eu costumo falar o seguinte, né? Santo de casa não vale nada. Você sabe aquela história que nenhum profeta foi bem aceito na sua terra. A mesma coisa, o médium, dificilmente ele é reconhecido, né, na casa espiritual. Na casa espiritual, veja só, aonde ele trabalha. Então, olha só, eu falo para você, você trabalha em algum lugar, você quer que a sua próxima encarnação seja melhor? Você quer? Que a gente vai reencarnar, gente. Pode demorar 100 anos, mas você vai reencarnar. Haja com sinceridade. Né, Adriana? Ah, mas acontece, não fizeram isso. Gente, fizeram isso com Jesus. Eu vou esperar o quê? Eu não sou melhor que ninguém. Então, a gente, pessoal, foi o que Dom Carlos Ramírez falou para mim. Olha só, não complique a sua próxima encarnação. Vocês entenderam, gente? Gente, o Pablo Escobar, gente, ele estão perguntando faz tempo, né? Gente, ele está numa situação muito delicada. Sabe o que fizeram com o Pablo Escobar? Fizeram ele aonde estão as pessoas que desencarnaram viciados em drogas? A missão dele, qual que é? Lá no umbral, ajudar aquelas pessoas, ajudar todos, sem exceção. Não é ajudar a maioria, não. Ajudar todos aqueles que se perderam por causa das drogas que ele vendeu. Você sabe, toda pessoa que trafica alguma coisa, ele torna-se responsável por aqueles pobres seres que se deixaram influenciar. Por isso que quando a gente ensina alguma coisa errada, a gente tem que voltar para consertar. Ok, gente? Então, pessoal, todos os espíritos que aprontaram no mundo, por exemplo, Idi Amin Dada, você sabe que ele vai ter que dar conta de todas aquelas pessoas que ele mandou matar, né? Para ficar no poder. A mesma coisa que aconteceu com Lenin, Stalin. Todas essas pessoas que promoveram essas chacinas na humanidade, Hitler, né? Eles estão nesses planetas tendo que se regenerar para depois resgatar essas almas. Então, só o Pablo Escobar, viu, foi perguntado ali, ele foi visitar. E ele foi visitar todas as pessoas que desencarnaram porque usaram drogas que ele vendeu. Então, gente, se eu sei disso, é um péssimo negócio eu fazer mal para as pessoas. É um péssimo negócio. Toda pessoa que rouba de alguém vai devolver. Muitas das coisas que acontecem conosco é fruto dos nossos erros. E a gente reencarna para poder acertar as coisas. A gente reencarna para poder acertar. Não cai um único fio de cabelo da nossa cabeça, sabe? Que Deus não saiba. Fidel Castro aconteceu a mesma coisa, tá? Fidel Castro, Che Guevara, quando chegaram ao mundo espiritual, eles tiveram que visitar as pessoas que foram mortas por eles. Olha, falou ali, né? Meu filho desencarnou e ele não era batizado. Olha, ele não desencarnou pagão e foi para o inferno por causa disso, tá bom? O que faz a gente ser bem recebido no mundo espiritual, gente, é o que a gente faz aqui.
não é a religião. A religião, gente, a religião, ela veio na Terra nos diversos graus de entendimento, sabe? Nos diversos graus de entendimento, veja só, para poder ensinar as pessoas, né? Porque nós, veja só, nós nascemos para evoluir, e para evoluirmos em termos espirituais, nós passamos por todas as crenças religiosas, todas. Até chegarmos no momento, só que nós nos tornemos verdadeiramente ecumênicos. Entendeu? Veja só, viu Beatriz Galo? Quando a pessoa mata para se defender, é uma outra história. É uma outra história. Tá? Se vier alguém para querer fazer algum mal, você vai deixar? Não, não vai. Você vai ter que se defender. Mas quando a pessoa sai, por exemplo, para poder matar alguém propositadamente, aí ela vai responder por esses crimes que ela comete. Senão os policiais, por exemplo, estariam todos no umbral. Mas no caso, só eles, por isso que falam, né, que os policiais, eles atiram, né, em última circunstância, para se defender. Que quando o ladrão está atirando no policial, ele quer matar o policial. O que o ladrão, o que o policial vai fazer? Ele vai se defender. É diferente. Um soldado na guerra, né? O médico fascinado, como é o resgate? Olha só, como todo trabalho, entendeu? O médico, veja só, quando ele está cumprindo com a missão dele, em termos de cura, ele vai para as equipes espirituais de socorro. Quando o médico é desse médico que faz mal, que ele usa mal a medicina, ele vai lá para o umbral também. Ele vai para o umbral e fica espiando, né? Ou então vai observando os erros que ele cometeu em relação às pessoas. Tá? Nara Fernandes, por que ter filhos nesta encarnação? Olha, aí veja só, viu, Nara? Entra o conhecimento espiritual, sabe? Você ter filhos, não ter filhos, veja só, existe um planejamento que vem lá do mundo espiritual antes dos seus avós reencarnarem. Você já começou a preparar essa encarnação que você tem, com as pessoas que farão parte da sua vida. E se você, veja só, às vezes se você quiser saber se você vai ter ou não vai ter filho, só você olhar aqui do lado, aqui, ó. Tem uns risquinhos aqui, né, que mostra quantos filhos você terá. Se você não tiver risquinho nenhum, é porque você planejou não ter filhos nessa vida. Bem aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Eu tenho 4. Tenho 4 filhos. Sonambulismo, seu Omar, sonambulismo é o seguinte, é um médium em desenvolvimento. É ele se vendo em um outro ambiente, num outro lugar, só que ele está muito preso ao corpo. Então, em vez de ele sair só o espírito do corpo, ele já leva o corpo junto. Então, há casos, veja só, do médium em sonambulismo, de sair, ir para a rua, fazer coisas, voltar. Só que só na cabeça dele, ele está fazendo outras coisas, está em outros lugares. Mas como ele está numa outra dimensão, ele não consegue ter controle sobre o corpo dele. São médiuns em desdobramentos, só que ainda estão presos ao corpo. Se você passar aqui, ó, se você conhece alguém que é sonambúlico, sempre fala para passar água fluidificada aqui, no terceiro olho. Ok? Tá bom? Vamos orar? Depois de nos alimentarmos com esses ensinamentos, né? Com tantas informações novas que nos traz esta leitura dos 4 evangelhos, eu convido a você a fazer uma prece. Para que essa prece possa nos dar todas as condições necessárias para que o novo dia, que logo mais
vai despertar em nós, quer dizer que logo mais vai amanhecer, tenhamos melhor proveito, saibamos aproveitar cada minuto, cada instante, pois cada minuto, cada instante de nossa vida, ele é rico, é muito rico. Sabe, tem uma história que o nosso amigo pensador, nosso amigo filósofo, professor, Leandro Carnal, ele sempre conta que nós não podemos esperar o amanhã para sermos felizes. Não podemos vincular a nossa felicidade ao que nós vamos conquistar amanhã, ao carro que eu quero comprar. Quando eu comprar, eu vou ser feliz. Olha, os espíritos estão aqui me dizendo que não é o Leandro Carnal que cita isso, e sim o Clóvis de Barros. Também é professor, filósofo, historiador. Ele sempre fala nas suas palestras, se quiser pode pesquisar aí na internet, que não podemos associar nossa felicidade à conquista de bens. Eu não posso acreditar que eu vou ser feliz amanhã, quando o amanhã chegar. E hoje? E hoje? Eu sou feliz porque hoje eu estou vivo. E eu tenho tantas possibilidades, tantas coisas acontecendo. Por que eu tenho que esperar para amanhã, não é? Não. A minha felicidade não pode ser apenas exterior. A felicidade tem que ser interior. E para que isso aconteça, eu preciso de verdade estar feliz comigo. Eu tenho que ser feliz comigo. Eu tenho que cuidar de mim para que eu me sinta feliz. E aí sim, eu vou somar a minha felicidade, a felicidade dos meus parentes, dos meus amigos e de todas as pessoas com quem eu conviver. Eu não vou ficar dependente de um sorriso para sorrir. Eu não vou ficar dependente de ser feliz vendo a felicidade dos outros. Não é? Jesus diz, bem-aventurado é dar. Então eu prefiro transmitir a minha alegria do que ficar na dependência da alegria alheia. Nada melhor do que uma prece, nada melhor do que uma oração, uma reza, como você quiser chamar, para que você encontre as suas alegrias em alma, para que você entenda que não é comprando algo, não é adquirindo casas, bens, automóvel, imóveis, que você será feliz eternamente. Pois se assim o fosse, os ricos deste mundo seriam as pessoas mais felizes. E não são mesmo. Quantas pessoas simples que vivem na humildade, na simplicidade, tem muito mais alegria do que muitos que vivem em palácios, em apartamentos luxuosos, e que têm os seus filhos perdidos na vida, muitas vezes nas drogas, enquanto outros, na simplicidade, estão sempre com os seus ali do lado, fazendo as festas, né? As pessoas mais simples gostam, não é? Eu, em particular, adoro reunir a família para um almoço, para um churrasco, para um bate-papo, não é mesmo? Então a minha alegria é agora, é estar aqui, ó, na presença de vocês.
A minha alegria não está vinculada no que vai acontecer amanhã, não é agora. Estou em paz comigo por estar aqui, fazendo esse trabalho que Deus confiou a mim, que para mim não é trabalho, é um prazer. Por isso, eu posso dizer, eu estou e eu sou feliz. E vamos orar então, vamos pedir que essa felicidade possa sim adentrar ao seu coração. Vamos pedir a Maria Santíssima que nos envolva sempre na sua paz, que possa assim sempre interceder por nós, nos preencher, nos completar. Vamos juntos fazer a oração da Ave Maria, de Amaral Ornelas. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conheceis a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humildade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvailidas, nossa porta de esperança e anjo de nossa vida. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja, e assim será, pois essa é da vontade do Pai Celestial, essa é da vontade de Maria Santíssima e de todos os Espíritos que, em nome de Deus, atuam para nos ajudar. Eu desejo a você que o domingo que está para iniciar seja repleto de muita paz, de muita felicidade, de muita harmonia, de muita família. Domingo do Dia das Mães. Que Deus te abençoe, que Maria Santíssima te abençoe, que você possa estar com a sua mãe, esteja ela encarnada ou desencarnada. Que o amor que une os nossos corações, o nosso coração e o coração de nossa mãe, aqueça cada vez mais a nossa alma. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve nossa mãe, Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.